enfim, eu queria que você fosse muito bem-vindo aqui e saber um pouquinho sobre você, sobre a sua história, principalmente a sua história com a espiritualidade. E porque você começou, né, sua carreira não 100% voltada para o mundo espiritual, né? Quando que isso começou? Olha, Ju, eu acho que começou antes de eu nascer, né? Provavelmente, né? Mas as escolhas profissionais, elas foram decorrentes de uma formação familiar, de uma formação pessoal, de um interesse inato mesmo sobre o mundo invisível, o mundo que nos cerca, sobre alguns fenômenos que eu vivenciava aos quais eu era cometido de uma certa maneira, e sobre um profundo interesse genuíno, intelectual, de entender quem somos, de onde viemos, para onde vamos, etc. A minha primeira escolha profissional, inclusive, foi jornalismo, né? Eu sou formado em jornalismo. Eu fiz esporte na adolescência, joguei futebol oficialmente, né? Disputava campeonato, essas coisas. E cheguei aos profissionais, e quando eu entendi que aquele não seria o meu mundo, eu já estava me formando em jornalismo. E no jornalismo, que eu acho que foi um primeiro movimento de o jornalista meio especialista em generalidades, né? Ele entende de tudo um pouco e não entende de nada ao mesmo tempo. E ele se dedica às pautas, a entender, enfim. Eu acho que era uma forma de abrir a cabeça intelectualmente falando e Sim. tal. Eu consegui, assim que eu terminei a carreira de futebol, que morreu no início, né, profissionalmente, eu voltei para o Brasil e apareceu uma oportunidade de emprego na TV Globo, no departamento de comunicação da TV Globo, Uhum. que era um lugar que serviria durante os 10 anos seguintes, como uma grande escola de dramaturgia, de jornalismo, mas também de dramaturgia, de como fazer dramaturgia. Então, foi uma formação profissional paralela, estar ali na TV Globo, trabalhando com os talentos da TV Globo, com os autores, com as histórias, adaptação, com os lançamentos, com a divulgação, com a TV Globo é uma máquina, né, de Sim, produção com audiovisual. certeza. Uhum. E isso, logo quando começou, eu comecei a ler os roteiros das séries, das novelas, e eu pensando assim, eu gosto de escrever, eu tenho um viés literário, né, não oficialmente, e eu acho que eu posso escrever isso aqui, logo no início. Então Você foi migrando já eu fui aos pouquinhos pra roteiro. namorando a ideia de ser um autor roteirista, até que em determinado momento eu falei, eu vou fazer isso, eu quero parar de contar histórias do mundo real e contar histórias da ficção. Até então, eu já tinha pessoalmente, familiarmente, passado por todo o contato com o movimento espírita. Embora tenha estudado em escola de freira, feito com a primeira comunhão, a gente não frequentava a igreja, não tinha um hábito católico, né? Enfim, mas ia ao centro espírita, né? A tia que tinha participado, etc. Então eu era aquela criança que tinha que tomar passe toda segunda-feira, porque era muito inquieta. Eu era aquela criança que acordava de noite dizendo que tinha alguém abraçando, tinha alguém perto de cá, com medo de gente. E você lembra disso? Alguns vislumbres eu lembro de gente me abraçando, ou de gente do meu lado, e enfim, eu recentemente contei essa história, vou contar de novo, porque acabei contando. Eu fui cortar o cabelo uma vez, eu devia ter uns 8, 9 anos de idade, e tinham 2 barbeiros mexendo na minha cabeça, pelo espelho. Eu falei, ué, não faz sentido, só um corta cabelo. Claro. E comecei a sentir mal com um dos barbeiros, que não mexia na cabeça com tesoura. E aí eu saquei que aquele cara não era, Espírito. não era desse mundo, e saí correndo do barbeiro, arranquei aquele pano, saí com metade do cabelo cortado, fui para casa da minha tia, que era perto, e a minha tia entendeu,
E falou, não, senta aqui, vamos fazer uma oração. Ela era espírita. Ela era espírita, né? Eu frequentava o centro espírita e tal. Então, a junção dessas duas coisas, assim, passar pela literatura espírita e descobrindo coisas assustadoras para um adolescente, tipo o livro Nosso Lar, coisas assustadoras como Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, isso tudo com muito tenra idade eu estava lendo. A faculdade veio para me oferecer as leituras clássicas, né? Vamos ler os russos, vamos ler os franceses, vamos ler... E aí, logo em seguida, eu comecei a ler os autores ligados ao teatro, ligados à dramaturgia. Então, acho que juntou isso tudo ali ao longo dos anos 90 e deu esse caldo aqui, né? Que, enfim, é alguém que direciona as suas escolhas profissionais de uma certa maneira para assuntos que entenda que sejam relevantes. Eu posso estar completamente equivocado, podem não ser relevantes. Mas eles são relevantes. Assim, ó, faça o que você gosta, né? Conte a história que você gostaria de contar. Não conta a história que você não domina. Sim. Senão você tá uma verdade, né? Que você está sendo expondo inverídico ali. com você, né? Sim.